Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Eu sou a Sheila e hoje eu vim aqui para falar para vocês, crianças do quinto ano, sobre nutrição humana. É isso que vocês estão vendo aí na tela. O que é isso, nutrição humana? Vocês sabem me dizer? Eu vou dar uma dica para vocês. Humana são pessoas, certo? Somos nós. Nutrição é aquilo que a gente está comendo, certo? E olha aqui, ó, a gente é aquilo que a gente come. O que será você que está comendo? Será que você está optando pro lado esquerdo aqui da minha tela ou será que você está optando pelo lado direito da minha tela? Eu sei que tem muita gente que vai, né, aqui nos lanches, bolinho de chocolate, num refrigerante, numa pizza, numa batata frita, numas guloseimas, mas eu vou dizer para vocês que, ó, não faz bem para nossa saúde, tá? A gente deve se alimentar mais, olha aqui com essas... Elas são tão coloridas também, gente. Eu vou dizer para vocês, são bem deliciosas, viu? Essa pitaia aqui é uma delícia. Ela contém muitos nutrientes que vocês vão ver como são importantes para a nossa saúde, sabe? E olha outra coisa aqui que eu quero dizer para vocês. Quando vocês eram bebezinhos, vocês tinham um outro tipo de alimentação, né? Vocês mamavam no peito da mãe de vocês, tomavam mamadeira, comiam papinha. Agora vocês vão crescendo, vai ter outros tipos de alimentação. Quando vocês chegarem mais velhinhos, vocês vão estar um pouco mais com vontade de cuidar da alimentação quando a gente chega numa certa idade. Comendo mais verde, mais frutas, mais coisas integrais, mais nozes, mais castanhas, né? Mas é muito importante você começar isso lá de pequenininho. Aí, de criança, aí você que tem 10, 11 anos, começa a pensar mais quando vai formar o teu prato, né? E sabia que eu quero dizer uma coisa para vocês? Esse cara aqui, ó, ele é um atleta. Um atleta é aquele cara que corre, que joga, né? Que gasta muitas energias, né? E ele pode se alimentar melhor, sabe? Ele precisa se alimentar, ele precisa repor para dentro do corpo dele mais comidas com mais nutrientes, né? Pode ver que, olha aqui, ó. Ele pode comer coisas até mais carregadas, que o organismo dele vai queimar aquilo. Se você é uma criança bem ativa, que gosta bastante de fazer atividades físicas, de brincar, de pular, de correr, você pode comer até um pouquinho mais que uma pessoa que fica só lá no computador, no celular, no tablet. Você pode se alimentar um pouquinho melhor que esse tipo de criança, tá bom? Então vamos lá, criança. Atividade física, vamos correr, vamos brincar, vamos pular, que é muito importante para nossa saúde também, tá bom? Sabia que o nosso corpo, ele não se compara a nenhuma outra máquina ou robô melhor, a mais top que tem. Eu até soube esses dias e estou até com vontade. Tem um robozinho que a gente compra que limpa a casa, que suga sujeira, que passa pano e ele sabe certinho onde ir, onde não ir. Ele é um robô, mas nenhuma máquina, nenhum robô vai ser tão perfeito, vai funcionar tão bem como é o nosso corpo, né? O nosso corpo que é um presente de Deus para nós. Desde quando nós nascemos, o nosso corpo passa por transformações. Vocês já estão vendo como vocês são diferentes de quando vocês eram bebês, certo? Se vocês pegarem, vocês não vão até nem lembrar. Mas se vocês pegarem a fotinho de vocês, ou às vezes até o pai e a mãe filmavam vocês do jeitinho que vocês falavam, do jeitinho que vocês andavam, engatinhavam, né? Olha aí, hoje vocês estão correndo, pulando, já sabem falar tão bem, né? E o corpo de vocês vai continuar em transformação ainda, sabe? A gente passa por algumas mudanças, né? E o nosso corpo vai realizando aqueles ajustes, aqueles reparos necessários para a gente ficar um velhinho bem bonitinho. Eu espero ficar uma velhinha bem bonitinha. A gente tem 3 processos que acontecem no nosso corpo que são essenciais eles funcionarem bem. E por isso que a gente deve tomar cuidado. É o digestivo. Cadê minha setinha? O digestivo aqui, ó. A gente vai aprender desde quando o nosso alimento entra aqui pela nossa boca, vai chegando, vai passando por aqui, chegando no nosso estômago, no nosso intestino. A gente vai estudar isso. O processo respiratório, esse processo respiratório agora com essa onda de Covid, vocês observaram que teve muitas pessoas que tiveram complicações nos pulmões, né? Porque o Covid, ele prejudica os pulmões e as pessoas sentem falta de ar, de oxigênio, né?
Então, esse aqui é o processo respiratório, olha só. Covid atrapalhou muito o processo respiratório, né, das pessoas que foram infectadas por esse vírus louco que a gente viu aí, que a gente está vendo ainda, né? E a gente tem também o processo circulatório, né? É o nosso sangue circulando no corpo, olha aqui o nosso coração bombardeando, né? Todo o sangue que circula pelo nosso corpo. Vocês sabiam que existem os seres autótrofos e os seres heterótrofos? Eu não sei se vocês já estudaram isso durante esse período escolar que vocês já tiveram, né? Mas eu sei que nesse bimestre agora vocês vão estudar isso. Os seres autótrofos, gente, são as plantas. As plantas, elas não precisam sair do lugarzinho delas para caçar, para buscar o alimento. Ela mesma, no cantinho dela, ela faz a fotossíntese e ela se alimenta. Vocês lembram disso? A fotossíntese, né? Ela mesma se alimenta. E os seres heterótrofos são os homens e são os animais. Por quê? Porque eles têm que procurar o alimento dentro do habitat onde eles vivem, eles têm que procurar. Os animais, por ter um instinto selvagem, eles vão à caça. Então, na hora que eles estão com fome, eles caçam aquilo que eles estão com vontade de comer para suprir a fome deles, certo? E nós homens, a gente tem... Deus nos dá a chance de escolher os alimentos que a gente vai comer. Então, eu espero que eu e você, a gente possa escolher os alimentos melhores para nossa alimentação, para que o nosso corpo funcione melhor, né? Porque os alimentos são o combustível do nosso corpo. E existem 3 tipos de origem dos alimentos. Vocês podem ver que a gente tem bastante, olha aqui, ó, frutas, verduras, legumes, sementes, né? Raízes, aqui o aipim, ó. Esses aqui são alimentos de origem vegetal. Vegetal é tudo que vem da terra, das plantas, né? Então, todos esses alimentos que estão aqui, eles são de origem vegetal. O coco, né? Tá vendo aqui, ó, a laranja. Depois a gente tem os alimentos de origem animal. O nome já está dizendo que vem dos animais, né? A carne, mas além da carne, ó, tem os ovos que a galinha coloca pra gente, o mel que a abelha nos dá, o leitinho, aqui embaixo ficou o queijo, né? O queijo é um alimento que ele é processado, né? Ele vem lá do leite da vaquinha, tudo, mas ele sofre um processo para ele se formar queijo, né? E depois a gente tem também os alimentos de origem mineral. Mineral que vem do minério, olha, a água. A água ela é muito importante para o seu corpo, muito importante mesmo, né? A água, aqui eu tenho o sal. E eu vou dizer para vocês que os alimentos de origem mineral, eles são muito importantes para a formação dos nossos ossos, para a formação e a manutenção para os nossos ossos ficarem fortes, né? Outra coisa, a gente viu a origem dos alimentos agora, e agora eu vou falar para vocês os nutrientes que os alimentos possuem. Eles são muito importantes, os nutrientes, eles nutrem o nosso corpo, eles são mega importantes para a nossa saúde. E são 4 tipos de nutrientes, a gente tem os carboidratos, as proteínas, as vitaminas e os lipídios. Tenho certeza que você já ouviu falar bem assim, menina, não come tanto carboidrato que tu vai engordar. Menina, você precisa de vitamina, você tá fraquinha. Olha as proteínas, você não pode deixar de comer as proteínas. Vocês já não ouviram falar isso? Eu acho que vocês já ouviram falar. Mas vamos ver o que são os alimentos, quais são os alimentos que têm carboidratos, que têm proteínas, as vitaminas, os lipídios. Aí, ó, os carboidratos. Ai, que tristeza. Os carboidratos. É tudo de bom, não é? Mas aí a gente tem que tomar cuidado. Porque não são todos os carboidratos que fazem bem para a saúde da gente. A gente deve ter um equilíbrio na hora de comer os carboidratos, sabe? Porque é o pão, é o macarrão, é o bolo, é a bolacha, a pizza, até a banana é carboidrato. E é uma delícia comer banana. Quem não gosta de comer banana, né? Eu sou uma macaquinha, porque eu gosto de comer muita banana. O arroz... O mel também é um carboidrato, você sabia? Então, a gente tem que cuidar. Ele é natural, mas ele é considerado carboidrato. A batatinha, né? A batatinha aqui, né, tá assim, né? Mas geralmente a gente come ainda batata frita.
piorou, né? Porque daí é carboidrato e mais lipídio que a gente coloca para dentro. Pipoca, né? Então, cuidado. O carboidrato você precisa comer, ainda mais que se é criança, precisa. Mas controla, não come muito, tá? As proteínas, elas também são muito importantes, porque elas são responsáveis pela formação ó, do nosso cabelo, né? Aqui, ó, ser forte, nosso músculo, as nossas unhas, né? E até para o sangue, para nos dar força para o nosso corpo. E as proteínas, elas são encontradas aqui no feijão, olha, vários tipos de feijão, feijão branco, vermelho, o carioquinha, o preto, aqui no grão de bico, a soja, o ovo contém proteína, as nozes, olha que delícia, as nozes, a castanha, o leite também tem proteína, e na carne também, a carne todo mundo sabe que é proteína, né, já é bem conhecida, mas é muito importante, tem pessoas que elas deixam de comer carne, e elas substituem muito aqui pelas nozes e pelas castanhas, o feijão, né, a gente pode deixar de comer um tipo de proteína, mas a gente tem que substituir por outro tipo de proteína. Aqui tá as vitaminas e os sais minerais. Esse aqui as crianças às vezes dão uma fugida, né? Principalmente dos verdinhos aqui, né, crianças? Mas elas são tão importantes para o nosso corpo. E a gente tem que fazer uma forcinha para começar a comer. Depois que a gente começa a comer, a gente começa a apreciar o sabor delas, tá? As frutas são muito boas e as verduras aqui também. E elas ajudam no controle das doenças e também no bom funcionamento do nosso corpo. Eu quero saber, tem uma curiosidade aqui que eu fui pesquisar para vocês, olha aqui, ó, a diferença, né, entre verduras, legumes e hortaliças. Às vezes a gente não sabe a diferença, né? E até eu fiquei me pegando aqui, por isso que eu fui pesquisar e coloquei para vocês. As verduras, o que são? Elas são os verdes, as folhas verdes, né? Olha aqui, ó, o alface, a couve, a selga, a chicória, o espinafre, o repolho, a rúcula, tudo que é verde, né, que é folha, você pode dizer que é verdura. Os legumes, eles são os alimentos salgados, que a gente come eles, mas a gente não pega a folha, tipo assim, a beterraba. Se você for lá na verdureira, a beterraba, ela vem a bolinha vermelha, a roxinha, né, e ela vem com um cabo. O cabo, geralmente, a gente desperdiça. Se bem que a nutricionista diz que a gente pode usar o cabo para salada também. Mas o normal é a gente desperdiçar e usar só a parte do fruto ali, né, para cozinhar ou para ralar, né? E são outros exemplos de legumes aqui, ó, é o pimentão, pepino, a vagem, ervilha, cenoura, beterraba, chuchu e tem outros mais. E as hortaliças? As hortaliças, quando eu vi hortaliças, eu falei, caraca, o que é as hortaliças? Eu fui pesquisar. As hortaliças, elas são todas as verduras e todos os legumes que são produzidos em hortas. Existem aquelas hortas caseiras, a gente vai na casa do vô e da avó, tem aquelas hortinhas atrás do quintal, né? Eles plantam o aipim, eles plantam o tomatinho, né? A cebolinha verde, o alface, a couve-flor. Então, todas essas que são plantadas em hortas, em pequena escala, que a gente pode dizer que são de consumo familiar, ou em larga escala, elas são consideradas as hortaliças. Os lipídios, gente. Os lipídios. Eles também são essenciais para o nosso corpo, só que a gente erra porque a gente come demais deles, sabe? É o óleo e a gordura. Então, é aquela friturinha, aquela batata frita, aquela carninha frita, a manteiga, a margarina que a gente usa, né? A gente deve cuidar, porque quando a gente utiliza em excesso, ele provoca obesidade, diabetes e colesterol alto. Aí vocês têm que cuidar do coraçãozinho de vocês, viu? Agora vocês são crianças, mas lá no futuro, né? Vocês têm que cuidar, não come muito não, tá? A nossa alimentação, para ser saudável, para ser correta, ela tem que ser completa. A gente deve ingerir todos esses alimentos que eu falei para vocês, mas de forma equilibrada, né? Não exagerando. Todos, mas de todos um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, de verduras e legumes e um pouquinho também de lipídios, de gordura, porque a gente também precisa dela, porque ela ajuda sabia que o lipídio ele ajuda
a absorver as vitaminas do nosso corpo. Olha só, então é importante, mas pouquinho. Olha, quando a alimentação da gente não é correta, o que acontece? Acontece que a gente fica doente, gente, né? Tem tanto tipo de doença que a gente vê por aí, né? É câncer, é anemia, é desnutrição, é pessoa fraquinha, né? Problema no coração. Então, tem muitas doenças que vêm por conta da alimentação errada da gente, tá? Sabe? E tem vitaminas que elas são muito importantes a gente consumir, sabe? Tem a vitamina D que você nem precisa consumir, é só você pegar o sol. E ela é tão importante para o desenvolvimento dos nossos ossos, ela é muito importante. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas com falta dessa vitamina no corpo, principalmente vocês, crianças, que vocês agora pegaram o costume de ficar dentro de casa, em frente à TV, em frente ao computador, em frente ao celular, e estão esquecendo de brincar no sol, né? Vamos brincar mais no sol aí. A vitamina A também, ela, quando consumida, ela ajuda no desenvolvimento da nossa visão, né? A vitamina C, se você consome, ela vai evitar, além de outras doenças, aqui, ó, sangramento na tua gengiva. Às vezes você come alguma comida ou você vai escovar teu dente, a tua gengiva tá sangrando, presta atenção, tá faltando vitamina C. Procura lá na internet os alimentos que tem vitamina C, que tem muitas, o limão, a laranja, tem muitas frutas que tem vitamina C. Come mais desses alimentos, tá? Outro grande problema também é que quando você não brinca, você não gasta energia e você come, o que vai acontecer? Você vai ficar obeso, você vai ficar gordinho, e isso também não faz bem. Não vai fazer bem para os teus ossos, não vai fazer bem para o teu coração, não vai fazer bem para a tua cabeça, sabe? Então, cuida disso também. Você deve controlar as calorias que você coloca para dentro do teu corpo. Vamos ver se tu já contou as calorias que você está contando, colocando para dentro do corpo, porque lá no alimento, quando você pega, geralmente diz, tem tantas calorias, né? Você vai comer uma barrinha de cereal, ele está escrito, tem tantas calorias. Tenta contar quantas calorias você está colocando para dentro do teu corpo. Elas são importantes e elas não fazem mal para o nosso corpo. Mas, mais uma vez, eu estou dizendo para vocês, é o equilíbrio. Nunca demais. Nunca demais, crianças. Olha só, se você comer bem, você vai ter vários benefícios. Tipo assim, você vai ser lindo, vai ter uma boa aparência, você vai ficar um velhinho bem bonitinho, tá bom? Você vai ter capacidade de aprendizagem, você vai ser mais inteligente, você vai captar melhor as coisas que você está aprendendo. Vai ser também no teu poder de decisão, você vai ser uma pessoa de decidir as coisas mais corretamente. Você não vai ser um velhinho cheio de dores, né? Você vai evitar ter dores no teu corpo. Você vai ser uma pessoa muito bem-humorada, sempre rindo, contando piadas e sendo feliz nessa vida. Vai aumentar também tua expectativa de vida. Você quer viver bastante? Quer? Então, cuida da tua alimentação. E outra coisa, você vai ter aumento de energia, vai ter vontade de fazer as coisas. A pessoa, quando come só muito doce, muito açúcar, muito carboidrato, ela fica devagar, ela fica pesada, ela fica mole. Verdade, gente? Procura comer mais, tomar mais água, comer mais fruta, mais verdura, controlar os carboidratos, né, comer as proteínas certas, que você vai ver como você vai sentir vontade demais de fazer as coisas, sabe? Tem algumas dicas de nutricionista pra gente. Olha aí, ó. Você sabe o que é nutricionista? Nutricionista é aquele médico que a gente vai lá e ele ajuda a gente a se alimentar melhor, sabe? Ele vai fazer os exames do teu corpo e vai dizer, você tem problema disso, então você precisa comer isso, comer aquilo, né? Se você quer emagrecer, geralmente, quem quer emagrecer procura um nutricionista para ele dar uma dieta alimentar direita para essa pessoa emagrecer. Mais umas dicas gerais que um nutricionista dá para uma pessoa. Fazer no máximo, gente, 3 refeições por dia. É o teu café da manhã, é teu almoço e a tua janta. No café da manhã, o café da manhã, ele não pode faltar. Tem muita gente, principalmente as crianças que estudam de manhã,
acorda às vezes meio em cima da hora, não sente vontade de comer, ó, direto para a escola, né? Acaba não comendo de manhã. E essa deve ser a principal refeição. Só que tem que comer saudável também, né? Como a granola, como a fruta, come um pãozinho integral, né? Toma um suco, né? Tem que ser uma alimentação saudável. O almoço e o jantar de vocês tem que ser uma refeição mais leve, tá? E sempre variando o cardápio, nunca coma sempre a mesma coisa. E também sempre incluindo as verduras e os legumes ali, tá bom? Muito importante, você criança, tome 3 a 4 copos de água entre as refeições, não durante as refeições. A gente não deve tomar água durante as refeições. Isso a gente vai aprender lá quando a gente for aprender no sistema digestivo, quando a gente for aprender, a gente vai ver por que a gente não deve tomar nenhum líquido durante a digestão da gente. É tomar água entre as refeições, tá? E não é refrigerante, não é suco. A água é muito importante para a limpeza, para a nutrição do nosso corpo. Use o sal com moderação e evita os doces, as frituras, as guloseimas, os refrigerantes e os salgadinhos. Tá bom, crianças? Essas foram as minhas dicas para que você tenha um corpo bem saudável, você possa viver bem, ficar um velhinho bem feliz, um velhinho bem bonitinho. Até mais!